Fala, minha rapaziada, mais um videozinho começando aqui no canal, mais um dia de data FIFA, só que hoje deu uma esquentada. Hoje já tem alguns jogos importantes aí pra gente, seleções, grandes seleções. Hoje tem seleção brasileira também contra a Colômbia, jogo que vai acontecer lá no Mané Garrincha. Tem mais dois jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo Sul-Americana aqui que a gente vai falar também. E lá na Europa já tem 4 jogos, quartas de final da Liga das Nações. Vamos falar também desses jogos, tem alguns outros jogos importantes aí, que, com boas oportunidades e jogos complementares que a gente pode estar colocando no bilhete também. A gente pode estar acompanhando ao vivo também, e qualquer oportunidade eu mando lá no Grupo Free. Então vamos embora que a gente tem alguns jogos bons aí para a gente falar. Tem aqui, por exemplo, Holanda e Espanha, Itália e Alemanha, o próprio jogo do Brasil também contra a Colômbia vai ser um jogão. Então vamos falar desses jogos aí, mas antes peço que vocês deixem o like de vocês no vídeo aí, quem não deixou ainda. E quem não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o meu trabalho aí. Meu nome é Ramon Scarino, para quem não me conhece. E eu tô aqui todos os dias dando os melhores palpites e tips dos principais jogos de futebol pelo mundo. E vamos começar lá pela Liga das Nações, porque 4h45 já tem os 4 jogos que eu mais gosto aí do dia, lá da Liga das Nações, quartas de final. E vamos começar aqui por Holanda e Espanha. Eu costumo falar para vocês aí alguns clubes que eu mais gosto de ver jogar no momento e seleção que eu mais gosto de ver jogar disparado para mim. A Colômbia é uma seleção que eu gosto muito de ver jogar, que vai jogar contra a seleção brasileira. E a Espanha é a seleção disparada que eu mais gosto de ver jogar na atualidade. Curiosamente, o Barcelona também é, e tem Lamine Yamal. Cara, sou fãzaço desse moleque, tá destruindo, em breve vai ser melhor do mundo. Então vamos falar aqui de Holanda e Espanha, que eu tenho já uma tip pronta para esse jogo. É só a gente ver aqui as estatísticas, cara. A Espanha vem muito over com esse moleque, com Lamine Yamal e companhia. Últimos jogos aqui, últimos 5 jogos, 4-1, 1-0, 3-0, 2-1 e 3-2. Todos vitória da Espanha, que vem avassaladora, jogando muita bola. A Holanda também aqui, por sua vez, fez 5 jogos aqui nos últimos. Tem um 2-2, 1-1, uma derrota de 1-0 para a Alemanha, que foi um jogo mais difícil, 4-0 na Hungria e 1-1 com a Bósnia. Eu espero gols aqui para esse jogo. Não vejo nenhuma das duas seleções goleando por ser primeiro jogo. É jogo de ida, lembrando aí que os 4 jogos que eu vou falar aqui são jogos de ida. Então eu espero intervalo aqui, eu tenho uma tip pronta, vocês já estão vendo na tela aí. Intervalo entre 1 a 4 gols e gosto de finalizações também para esse jogo. A Espanha nem precisa ficar sendo repetitivo aqui, é uma seleção que gosta de jogar. Então vamos pegar aqui mais de 8 finalizações da Espanha e mais de 7 finalizações da Holanda, que também é um time que tem a linha alta de finalizações, principalmente jogando em casa e principalmente por ser um jogo de ida, onde vai tentar fazer o resultado. Vai ser muito difícil contra essa Espanha, mas vai tentar fazer o resultado. Então eu acredito que pelo menos mais de 7 finalizações da Holanda a gente possa estar vendo aí, mais de 8 da Espanha, intervalo entre 1 a 4 gols, dá uma odd de 1,61, para a gente dar uma esquentada aí nessa data FIFA para começar nosso vídeo aqui. Acho que está de bom tamanho, eu gosto muito e vejo muito valor. Outro jogo aqui no mesmo horário também é Croácia e França. E aqui eu gosto até de gols para esse jogo, não tenho uma tip pronta, mas eu fico de olho aqui em gols. Não faço uma pré-live porque eu não vejo valor e a Croácia me deixa um pouco com o pé atrás. Mesmo jogando em casa, joga muito de forma reativa. Últimos 2 jogos aqui da Croácia contra a Escócia e Portugal, 1-0 e 1-1. A gente tem 2 confrontos diretos aqui entre essas duas seleções aqui recentemente. Em 2022, um terminou 1-1 na Croácia e o outro terminou 1-0 na França. Então eu prefiro esperar aí ao vivo esse jogo aí entre Croácia e França. Sabe o que eu gosto para esse jogo aqui? Vou deixar de lição de casa para vocês e é o que eu espero também para tentar ter uma oportunidade ao vivo. Mais de um gol no jogo, principalmente se a França estiver na frente do placar. Se a Croácia estiver na frente do placar, já não me agrada, porque é um time que se fecha muito, se defende muito bem, joga de forma reativa. Então, com a França na frente do placar, eu gosto de pegar esse gol limite aí, over 1,5 gols nessa partida. Com a Croácia na frente já não me interesso muito, e o empate também, aí eu vou ter que ver como que tá o jogo, como as duas seleções estão se portando. Então, qualquer oportunidade eu mando lá no grupo free, mas eu já adianto aqui para vocês que com a França na frente eu gosto do cenário de gols. Então, quem não tá lá no grupo free, o link tá na descrição aí, é 100% gratuito, vocês não precisam pagar absolutamente nada
para participar, valeu? Então, para esse jogo entre Croácia e França, eu gosto de gols ao vivo, principalmente se a França estiver na frente do placar. Mais um jogo aí dessas quartas de final da Liga das Nações que eu gosto aqui, já tem uma tip pronta também, é Dinamarca e Portugal. E aqui a gente também vai apostar no mercado de finalizações. Cara, esse mercado de finalizações, eu sempre, toda rodada, cada campeonato, cada vídeo que eu trago para vocês aqui, eu procuro observar qual é o melhor mercado para a gente investir. A maioria das vezes é em cartões, eu trago aqui para vocês resultado, gols, escanteios. Para esses jogos de ida de quartas de final da Liga das Nações, me agrada muito o mercado de finalizações. Tem sido jogos bem abertos lá na Europa, jogos de ida. Então aqui nesse jogo de Portugal, a gente também vai trabalhar em finalizações, mas eu gosto de uma dupla chance para Portugal aqui. Por quê? Porque se você olhar as estatísticas da Dinamarca, você vai ver que são positivas. Tem bastante vitória e empates e poucas derrotas. Mas as vitórias da Dinamarca foram contra seleções bem inferiores e Portugal vem fazendo uma campanha bem sólida. Eu gosto muito dessa geração de Portugal aí, carregada pelo experiente Cristiano Ronaldo em busca do seu milésimo gol. Mas tem uma molecada boa ali que joga com ele, tem Bernardo Silva também, outros jogadores de nome ali da seleção de Portugal. Então é uma boa seleção e eu acredito muito que Portugal possa pelo menos empatar, mesmo jogando fora de casa, contra a Dinamarca. Então eu tenho uma tip pronta aqui para esse jogo, que vai ser Portugal ou empate, ou dupla chance de Portugal, como vocês preferem falar, e cada casa fala de um jeito. Então a gente vai pegar aqui um Portugal ou empate, mais de 7 finalizações de Portugal também, que mesmo jogando fora de casa, deve tomar a iniciativa do jogo, e mais de 6 finalizações da Dinamarca, que jogando em casa também é uma seleção que, mesmo que não costuma ter bons resultados contra seleções grandes, tipo Portugal, não vai deixar de atacar também, porque é jogo de ida, precisa tentar pelo menos fazer o resultado em casa. Então, repetindo e já deixando na tela para vocês aí, Portugal ou empate, mais de 7 finalizações de Portugal e mais de 6 finalizações da Dinamarca, dá uma odd de 1,61. Para mim tem muito valor para esse jogo. E para fechar essas quartas de final aí da Liga das Nações, tem um jogo que eu gosto muito para gols aqui, Itália e Alemanha, jogão de bola também, vale a pena aí quem puder acompanhar que vai ser um jogão. Eu gosto de gols para esse jogo aqui, já vou adiantando para vocês. A Itália me surpreendendo aí ultimamente. Os 5 jogos da Itália aqui tivemos um 2-1, 2-2, 4-1 a favor, 1-0 contra a forte seleção da Bélgica e 3-1 para a França, mesmo jogando na Itália, mas jogos bem abertos da Itália, que historicamente não faz jogos assim tão abertos com muitos gols. A Alemanha é uma seleção muito over, então os últimos 5 jogos aí da Alemanha teve um 2-2, 2-1, 1-0, 7-0 contra a Bósnia e 1-1 invicto. A Alemanha 5 jogos aí sem perder. A Itália só teve essa derrota para a França aí no último jogo. Tem um confronto recente aqui, 2 confrontos recentes de 2022 aqui, 1-1 na Itália e lá na Alemanha 5-2 para a Alemanha. Então eu espero gols aqui nesse jogo, mesmo sendo um jogo de ida. A gente vai pegar um intervalinho aí entre 2 a 5 gols. Não acredito que ultrapasse essa margem de gols aí de 5 gols. Vamos pegar finalizações e quero aqui, que eu espero aqui também, diferente dos outros, não diferente dos outros, mas para esse jogo aqui, eu gosto também de finalizações e chute a gol no segundo tempo. Acredito que esse segundo tempo vai pegar fogo. Os jogos da Alemanha no segundo tempo são muito corridos e eu acredito que esse não vai ser diferente. Então, a nossa tip pronta para esse jogo vai ficar assim, intervalo entre 2 a 5 gols. Para quem não sabe, aí é sempre bom explicar. A gente precisa de 2, 3, 4 ou 5 gols. Não pode ter apenas nenhum gol no jogo ou apenas um gol. E também não pode ultrapassar a linha de 5 gols no jogo. Mais de 8 finalizações no segundo tempo e mais de 2 chutes a gol no segundo tempo também. Odd de 1,61 para a gente fechar essas quartas de final aí da Liga das Nações da Europa. Além desses jogos aí, a Liga das Nações, para quem não sabe, tem rebaixamentos, tá? Tem Liga das Nações A, B, C até D. E aqui, a gente tem 2 jogos aqui até interessantes, Turquia e Hungria, Áustria e Sérvia. Eu gosto desses jogos aqui para gols, devo estar acompanhando também, lembrando que esse jogo da Turquia acontece às 14 horas e o da Sérvia junto com os outros jogos das quartas de final, 4h45. Então são jogos aí interessantes, são lutas contra o rebaixamento. Eu vou ficar de olho em cartões para esse jogo aqui, qualquer oportunidade compartilhe lá no grupo free e posso estar colocando aí também no bilhetinho, que a gente vai voltar com o nosso bilhetinho, que a gente coloca todo final de vídeo aí. Não tinha colocado nos últimos 2 dias por ser uma grade fraca e teve um vídeo também que foi explicativo,
mas hoje a gente volta com o bilhetinho aí no final, sempre uma odd 2, e eu posso estar colocando esses jogos lá no bilhete. Vindo aqui para a América do Sul, aqui a brincadeira fica mais séria. Eliminatórias, valendo vaga para a Copa e 8 horas. A gente já tem um jogo aqui interessante que a chapa vai esquentar. Paraguai e Chile jogando em Assunção, no Paraguai. Paraguai está em 6º lugar nesse momento, conseguindo uma vaga para a Copa do Mundo, e o Chile está em 9º, que começou muito mal, mas ainda tem grande chance de beliscar uma vaguinha ali para a Copa do Mundo. Uma vaguinha para a Copa do Mundo não, né? Uma vaguinha quando é a Sul-Americana, Libertadores, Copa do Mundo, é a vaga importantíssima e o Chile vai brigar ainda por isso. Começou muito mal, mas vem se recuperando aqui nos últimos 3 jogos. O Chile empatou em 0-0 com o Peru fora de casa, ganhou de 4-2 da Venezuela jogando no Chile e ganhou do Panamá no amistoso de 6-1. Tudo bem que é amistoso, mas performou bem. O Paraguai também começou muito mal, mas vem se recuperando já há algum tempo aí, conseguiu entrar na zona de classificação sem perder 5 jogos aí, inclusive uma vitória contra o Brasil. Brasil com uma atuação vergonhosa, seleção irreconhecível em campo. Perdeu o Paraguai, que naquela época ainda estava mal das pernas e conseguiu mesmo assim perder. Gatito deu uma amarrada bonita naquele jogo lá e o Paraguai saiu com a vitória. O Paraguai ganhou do Brasil de 1-0, empatou com o Equador fora de casa. Aí dentro de casa, pegou a fraca Venezuela e ganhou de 2-1. E ganhou de 2-1 da Argentina. Esse daqui foi um resultado histórico para o Paraguai. Ganhou de 2-1 da Argentina e empatou contra a Bolívia por 2-2. Ou seja, o Paraguai veio fazendo uma campanha boa de recuperação. 5 jogos sem perder. Com 2 vitórias contra Brasil e Argentina. É para ficar de olho nesse Paraguai. Mas a gente pode ver também que o Paraguai não goleia. No máximo que ganhou aqui foi diferença de 1 gol. E o Chile vem de 2 jogos também nas eliminatórias sem perder, vem se recuperando. Então, eu não vejo assim tanto favoritismo quanto as casas estão dando para o Paraguai. E outra coisa também que eu preciso mostrar para vocês aqui é a seguinte: últimos 5 jogos entre Paraguai e Chile, a gente teve 2-0 Chile, 1-0 Chile, 3-2 Chile, 0-0 e 3-0 Chile. Ou seja, 4 vitórias do Chile e 1 empate. Então, eu não acredito que vai ser um jogo tão fácil para o Paraguai, assim como as casas estão considerando. E eu quero pegar um handicap asiático, mais 1.0 para o Chile, aqui, ó, de 1,57. O que significa isso? Vitória do Chile, a gente tem o green. Empate, a gente tem o green. Se o Paraguai ganhar pela diferença de 1 gol, como tem sido as últimas vitórias do Paraguai, nossa aposta é devolvida ainda. A gente só perde essa aposta aqui se o Paraguai ganhar por 2 ou mais gols de diferença do Chile, o que eu acho muito difícil. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado e o máximo que pode acontecer aí é a gente ter essa aposta reembolsada. Acho muito difícil o Paraguai dar uma goleada no Chile aqui. Então, para mim, ó, de 1,57 nesse handicap asiático, mais 1.0 a favor do Chile, tem muito valor para a gente começar nas eliminatórias sul-americanas aqui, valendo uma vaga na Copa do Mundo. Agora vamos falar de seleção brasileira que enfrenta a Colômbia no estádio Mané Garrincha. Cara, seleção brasileira em 5º lugar, para mim não deixa de ser uma posição decepcionante. Tudo bem que garante vaga, o principal, o mais importante é garantir uma vaga para a Copa do Mundo, mas a seleção ficar em 5º lugar, atrás de Equador, por exemplo, para mim é uma situação constrangedora para o tamanho, pela história que tem a seleção brasileira. A Colômbia está em 4º lugar. Para a Colômbia tá bom ali. A Colômbia está sempre frequentando também as últimas edições da Copa do Mundo. Acredito em um jogo equilibrado aqui. Apesar da Colômbia estar vindo aí de 2 derrotas consecutivas, 3-2 para o Uruguai e perdeu em casa para o Equador. O Brasil também vem de um resultado aí que a torcida não gostou, ficou criticando, saiu vaiado de campo contra o Uruguai, empate 1-1. Depois empatou com a Venezuela. Antes empatou com a Venezuela também 1-1. Então a torcida está cobrando aí. Acredito que o Brasil, mesmo que vá conseguir uma vaga na Copa do Mundo, é quase impossível aqui o Brasil ficar fora da Copa do Mundo pelas eliminatórias. Mas o time precisa dar uma resposta para a torcida. Então acredito aqui em jogo para gols. A gente tem aqui 2 jogos recentes. O jogo de ida lá na Colômbia, que foi 2-1, e o jogo pela Copa América, que foi 1-1. Eu também espero ver mais de 1 gol aqui nesse jogo, porque tem toda a possibilidade do Brasil estar fazendo 1 ou mais gols aqui na Colômbia, e a Colômbia também tem capacidade de estar fazendo um gol no Brasil, já que nosso ponto fraco aí tem sido nossa defesa. Então a gente vai aqui pegar um intervalo entre 2 a 5 gols nesse jogo,
E vamos trabalhar aqui também em finalizações do Brasil. Mais de 9 finalizações do Brasil que joga em casa. Eu repito aqui, precisa dar uma resposta para sua torcida e pelo menos um cartão no segundo tempo. Tem saído muitos cartões nesse jogo aí, nesse confronto entre Brasil e Colômbia, mas para a gente ser mais safe, vamos pegar pelo menos um cartãozinho no segundo tempo. Odd 1,70, eu vou repetir, já vou deixar a tip pronta para vocês aí, intervalo entre 2 a 5 gols, mais de 9 finalizações do Brasil e pelo menos um cartãozinho no segundo tempo. Odd 1,70 para mim tem muito valor para esse jogo da seleção brasileira. E fechando a noite aqui das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a gente tem a surpreendente Bolívia, que está em 7º lugar nesse momento, indo para a repescagem aí, disputando contra alguma seleção da Oceania uma vaga na Copa do Mundo. Acredito que a Bolívia vai sair daí e joga contra o Peru fora de casa. O Peru aí, que é a pior seleção das eliminatórias, né, fazendo uma campanha pífia e dificilmente vai estar na Copa do Mundo, tem apenas 7 pontos. E a Bolívia é o seguinte também, a Bolívia tá ali pelos seus pontos conquistados lá na altitude. Tá jogando lá no estádio El Alto, que tem a maior altitude e tá quase com 100% de aproveitamento lá, então tira proveito disso. Mas quando sai para visitar alguma seleção também, não faz uma boa campanha. É um leão lá na altitude e um gatinho quando sai para jogar. Então esse jogo aqui é um jogo de muito difícil análise aqui, porque apesar da Bolívia não fazer uma boa campanha, sempre tá tomando taca fora de casa aí. A seleção do Peru também não é muito confiável. O que eu indico para esse jogo aqui é a gente acompanhar no ao vivo. Vai ser tardão, já vai ter acabado todos os jogos, então dá para a gente acompanhar. Se o Peru estiver jogando bem, estiver tomando iniciativa ali, pisando na área, finalizando, dá para pegar algo a favor do Peru aí nesse jogo, um golzinho, ou até um gol limite no jogo, se as duas seleções estiverem saindo para o jogo estiver aberto aí pela necessidade de vitória, principalmente por parte do Peru. Dá pra gente ver se a gente pega um golzinho ao vivo aí. É mais um jogo que, se tiver oportunidade, eu vou estar mandando lá no grupo free. Então esses são meus palpites aí, as tips prontas que eu deixo para vocês aí para essa quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente vai voltar com o nosso bilhete, já vai aí para a tela para vocês. Então é isso, amanhã a gente segue na data FIFA, tem alguns outros jogos aí pra gente analisar e eu vou estar trazendo aqui mais um videozinho para vocês. E é isso, tamo junto, boas apostas para geral e até amanhã.